Olá, Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos na sequência aí do nosso mini curso de React. Vou aproveitar para deixar um spoiler aqui para vocês. Estou terminando de preparar um treinamento que vai ser divulgado na Udemy, no portal Udemy. A ideia é a gente criar um projeto prático do zero de uma API RESTful usando Node, TypeScript, TypeORM, bancos de dados Postgres, implementar cache com Redis. Também vamos introduzir nesse treinamento alguns conceitos de Docker, onde o Postgres e o Redis a gente vai rodar através de containers Docker. Então é uma aplicação bem completa, com módulo de gerenciamento de usuário bem completo. Então o usuário vai poder recuperar a senha dele recebendo por e-mail lá um link. O usuário vai poder atualizar perfil. O usuário vai poder também atualizar o próprio avatar na aplicação. Vamos ter vários recursos aí um pouco mais avançados, né? Entidades e repositórios do TypeORM. Vamos implementar uma camada de serviço, onde para cada funcionalidade, cada regra de negócio a ser atendida, a gente cria um serviço específico para cada regra. Dessa forma, a gente tira das rotas e dos controllers responsabilidade extra, né? Vamos implementar uma biblioteca para poder adicionar uma camada de segurança à aplicação, protegendo contra ataques força bruta, controlando a quantidade de requisição por segundo, né, para cada endereço IP. O Redis, como eu já comentei, a gente vai usar para poder implementar cache. Como exemplo, a gente vai criar uma lista de produtos, então essa lista de produtos vai estar armazenada em cache. À medida que um produto é adicionado, atualizado ou excluído, aí essa lista, esse cache, né, ele é removido e aí a gente atualiza o cache. Enfim, é uma aplicação com bastante recurso. Para quem está curtindo e acompanhando as séries aqui de TypeScript com Node, essa série aqui também com React, e quer de uma forma um pouco mais rápida alcançar um próximo nível, né? Aplicações mais robustas, fica a dica aí. Devo estar lançando esse treinamento na metade do mês de dezembro agora, então já estou dando um spoiler aqui para vocês. Mas vamos lá, vamos para o nosso vídeo de hoje. A gente vai falar um pouco desse hook aí, que é o Use Callback. Esse hook é o seguinte: a gente está aqui na página oficial da documentação, né, do React, onde ele fala aqui que, na verdade, esse hook ele retorna um callback memorizado. O que vem a ser? Em uma aplicação JavaScript, quando criamos uma função dentro de outra função, o que é muito normal de acontecer aqui no React, né? Toda vez que a função principal é atualizada, a função interna é recriada em memória. Então, se eu atualizo a função principal, a função interna vai ser recriada. Qual o impacto disso, né? Vamos olhar aqui a nossa aplicação, que a gente tem aqui no nosso index aqui do nosso componente createLocation. Nós temos aqui algumas funções que a gente já implementou aqui na nossa aplicação, né? Aqui, ó, a primeira aqui, ó, esse handleMapClick. Então, essa função ela está dentro de uma outra função que é o nosso componente em si, que é uma função na sintaxe de componente, né? De função de componente, essa arrow function aqui. Toda vez que esse componente aqui, que é uma função, for atualizado, as funções que estão definidas aqui dentro, todas essas aqui, ó, function, handleMapClick, handleInputChange e assim por diante, todas elas serão recriadas em memória. Beleza. Bom, a gente já percebeu que é um comportamento que não é muito bom. Mas se a gente for ver os conceitos do React aqui de estado, aí a gente vê que é muito ruim o que está sendo feito aqui. Por quê? Toda vez que um estado desse é atualizado, o nosso componente também é atualizado. Então, se a gente pegar esse form_data aqui como exemplo, cada campo desse que está aqui dentro, cada vez que o usuário altera um campo desse, esse estado form_data é atualizado.
Perceba, se o usuário vai lá no campo name e digita uma letra sequer, isso já é uma atualização do campo e já é uma atualização do componente. Deu para perceber o quão ruim está sendo isso aqui para a nossa aplicação? Cada alteração a gente atualiza esse componente principal e recria todas essas funções em memória. Isso não é nada bom, né? E como que a gente resolve isso? Então, esse hook use callback, ele é exatamente para isso. Quando a gente vê essa definição aqui dizendo que ele retorna um callback memorizado, o que ele faz na verdade é o seguinte: o use callback ele cria a função quando o componente é montado e essa função ela não é mais recriada, a não ser que você passe aqui no segundo parâmetro dele, que é um array, variáveis que são usadas aqui dentro da função, e quando uma dessas variáveis atualiza, aí ele recria essa função. Mas se você passa um array vazio aqui, você não usa nenhuma variável aqui internamente, nesse caso, ele não vai ser, essa função, né, não vai ser recriada nunca mais. Vai ser criada uma única vez, que é quando o componente principal é montado, é criado, né? Então, o use callback vai fazer isso para a gente, ele vai garantir que as funções do nosso componente, as funções internas, não estarão sendo recriadas em memória a todo instante, toda vez que um estado muda, que algo no componente se atualiza e que impacte em uma atualização do componente. Beleza? E qual é a conclusão que a gente chega com isso? Para toda função que eu criar dentro de um componente React, eu devo usar o use callback. Em resumo, é essa a conclusão que a gente chega aqui. Então eu vou pegar uma função aqui como exemplo e vou aqui, ó, function handle map click. A sintaxe do use callback, a gente transforma essa função aqui numa arrow function. Então no lugar de function aqui eu coloco const igual. E aí a gente muda aqui isso aqui para uma arrow function. Botei esse igual no lugar errado, né? Aqui, ó. Beleza, então a gente simplesmente transformou a função tradicional na notação de componente. E aqui, por volta do corpo da função, a gente coloca o use callback. Então vem aqui, use callback, ele já vai fazer a importação para mim lá, ó. E coloca aqui, ó, por volta do corpo da função toda e fecho aqui. Beleza, o que ele está criticando aqui é que eu não passei aqui o segundo parâmetro dele, que é um array. Então ele tem um array aqui como segundo parâmetro. Quando esse array está vazio, isso quer dizer que essa função ela vai ser criada junto com a criação do componente principal aqui. E nunca mais vai ser recriada. O use callback vai garantir isso para a gente. Beleza? O que muda no funcionamento da nossa aplicação em si? A gente não vai perceber nenhuma mudança. Porém, a gente vai estar fazendo um bem tremendo para a nossa aplicação, considerando uma aplicação já em produção, em uso por diversos usuários. Então, você imagina o bem que você faz para a aplicação ao usar esse hook aqui, use callback. Então a gente tem que fazer isso para todas as funções aqui, tá? Então esse seria o assunto principal aí do vídeo de hoje. Vamos aqui ver a aplicação, ela está em execução, nossa API também. Eu vou aqui acessar aqui. A gente vê que tudo continua funcionando, ó. O map click continua funcionando normalmente. Porém, eu posso atualizar a aplicação que aquela função não vai ser recriada em memória. Muito bom isso, né? O que falta agora é fazer isso para cada função aqui, tá? Então, não tem o que errar.
Pego o function, transformo em constante, dou igual. Não é que o igual já é fazer a mesma coisa de novo, né? Então aqui, ó, nossa, igual, e aqui a gente põe a nossa, beleza, função transformada em arrow function, e aí a gente vem aqui, ó, depois do igual aqui, ó, é o corpo da função, concorda? Isso tudo aqui é o corpo da função. Então a gente vem aqui por volta disso, põe parênteses, incluiu parênteses, e agora vem aqui e põe o use callback, simples assim. Beleza, ele vai fazer essa crítica, por quê? Porque ele tem um segundo parâmetro, que é o array, onde ele recebe as dependências, né? E ele aqui, ó, quando ele põe esse azulzinho aqui embaixo, você vê que aqui não tem. Ele já identificou variáveis aqui dentro que a gente precisa passar aqui no array. Por quê? Porque essa função provavelmente vai precisar ser recriada quando essa variável que está aqui dentro for atualizada. Se a gente para o mouse aqui por cima, ele está dizendo aqui para mim qual é a variável. Ó, você está usando form data aí dentro desse use callback. Esse use callback tem uma dependência, que é form data. E você não está colocando ele na lista de dependências. Ele já critica aqui para a gente, não é uma mensagem de erro, você vê que não está vermelho, mas já dá um alerta. Então ele já te diz o que você precisa colocar aqui, né? Então aqui, ó, a gente vem aqui e inclui form data, acabou o problema. Perceba que agora a gente tem uma diferença de um use callback para o outro, porque esse aqui não tem dependência nenhuma, então essa função vai ser criada só quando o componente é montado e acabou. Nesse caso aqui, a função é criada quando o componente é montado e quando esse formulário modificar, quando a gente fizer um set form data aqui, essa função também vai ser recriada, beleza? É a regra do use callback aí. Se a gente pegar aqui, ó, o nosso handle selected item, vamos fazer a mesma coisa, const handle select item, ele é igual, beleza aqui. Então eu vou marcar todo o corpo da função, colocar o parênteses, e aqui na frente de tudo a gente põe o use callback. Aqui a gente passa o array e ele já identificou dependências aqui, ó. Vou passar o mouse aqui, ó, selected items, que é o estado, né? Precisa ser informado aqui na lista de dependências. Então a gente vem aqui, informa e ele já não critica mais. Aqui a gente tem o exemplo de uma função que é assíncrona. Aí já muda um pouquinho. Eu vou tirar esse async daqui. Vou colocar aqui o const handle submit igual e o async vem para cá, ó. Porque é aqui que está a função agora, né? Então, assim ficou a função. E agora a gente vem aqui por volta de tudo, inclusive do async, põe os parênteses e aqui põe o use callback. Da mesma forma, ele vai criticar, ele quer o segundo parâmetro, que é a lista de dependências dele, né? Vamos ver aqui o que ele tem como dependência. No caso aqui agora, ele tem 3 dependências: form data, selected items e selected map position, que são os 3 estados que a gente usa aqui dentro, né? Tá aqui, ó, form data, selected map position, selected items. Então vamos informar aqui.
Ok. Pronto, não temos mais nenhuma crítica aqui. E agora acabou, né? Não temos mais nenhuma função. Transformamos todas elas usando use callback. Então, esse é o aprendizado de hoje. Criou função dentro de componente React, use callback. Em resumo é isso. Beleza, galera? Então, até a próxima então.